Você sente que sua vida espiritual está estagnada e deseja uma transformação verdadeira? Talvez todos nós, em um momento ou outro em nossas vidas, pensamos dessa maneira. Nossa vida está como se estivesse na mesmice. Estamos de fato sem um foco, sem um propósito em relação ao crescimento espiritual e acabamos por negligenciar coisas básicas da nossa fé e acabamos também por deixar Deus de lado. Crescer espiritualmente exige de nós intencionalidade e compromisso. Por isso que neste vídeo vou te dar um passo a passo em como você pode transformar sua vida espiritual em um ano. Obviamente que você pode conseguir isso em muito menos tempo. Mas pensando em como nós somos limitados, em como nós podemos crescer em certos momentos e às vezes cair e ficamos naquele loop quase que infinito, colocamos esse prazo de um ano. Então, neste vídeo vou te mostrar um plano para transformar sua vida espiritual em apenas um ano. Primeiramente, pense, o que te impede de crescer espiritualmente? Falta de disciplina da oração e leitura da Bíblia? Esse pode ser um dos motivos. Você não tem disciplina na oração e na leitura da palavra de Deus. Isso deve ser levado em conta porque nós não podemos agir simplesmente baseados no emocionalismo e na nossa vontade própria. Pense, se nós fizéssemos as coisas que nós temos responsabilidade de fazer, simplesmente quando queremos, quais coisas de fato nós faríamos? Precisamos compreender então que a vida cristã exige disciplina. Lembre do que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercício envolve disciplina, e o apóstolo Paulo está falando sobre um exercício na piedade, ou seja, no relacionamento com Deus. Outra coisa que pode atrapalhar o seu crescimento espiritual é uma vida baseada em emoções e não em compromisso. Você baseia como você vai buscar mais a Deus dependendo de como as ações externas lhe afetem. Você vai para um retiro e depois daquele retiro você se sente muito bem. Então ali naquelas primeiras semanas você se sente totalmente motivado a ler a Bíblia e a orar. Você participa de uma conferência e aquela conferência te desafia a fazer muitas coisas para Deus. E nas primeiras semanas, mais uma vez, você é motivado a fazer coisas para o Senhor. O problema disso é que se você fizer as coisas simplesmente baseadas em momentos, em oportunidades e em eventos, nossa vida com o Senhor estará muito limitada a essas ocasiões específicas. Você será baseado apenas pelo como as situações externas fazem com que você se sinta diante do Senhor, e sua vida vai ser regida por emoções e não pelo compromisso com o nosso Deus. Um outro motivo que pode te impedir de crescer são as influências negativas e distrações do mundo. Quantas vezes nós não estamos em nossos celulares passando horas e horas, e com o Senhor nós não passamos isso. O celular se torna uma distração, mas a TV também pode ser uma distração. As conversas demasiadamente longas podem ser distrações que nos impedem de termos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não estou dizendo que essas coisas em si são ruins, mas que nós precisamos saber lidar com elas, ter uma escala de prioridade em nossas vidas. Mais uma vez, repito, sem esforço intencional, não há transformação verdadeira. Então vamos pensar aqui. Desenvolva primeiramente uma rotina de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Crie o hábito diário de oração. Lembre-se dessa expressão muito importante: orai sem cessar. Você pode fazer várias pequenas orações durante o seu dia e ter um período específico do seu dia para orar de maneira mais delongada diante do Senhor. Faça isso. Estabeleça horários específicos para você buscar a Deus. Não pense simplesmente em fazer algo maleável em relação à sua rotina e encaixar a oração no momento específico daquele dia e no outro dia ser em outro momento e em outro dia ser em outro momento. Pense de maneira mais intencional. Procure um horário específico. Além disso, aprenda a orar com base na palavra. Leia os salmos, perceba a grandiosidade daqueles textos. Leia as orações de Jesus no Getsêmani. Leia outras orações como de Moisés, como de Abraão, personagens de extrema importância para as nossas vidas e que nós podemos aprender como orar através deles. Além disso, para que você tenha esse crescimento,
durante um ano, estabelecendo prioridade em sua vida de oração, estabeleça também prioridade em sua vida de aprofundar-se na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2 nos diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós precisamos então ter essa capacidade de ter prazer na lei do Senhor, de ter prazer na palavra de Deus. Para isso, crie um plano de leitura bíblica. Você não precisa pensar que precisa lê-la completa em um ano. Se isso está atrapalhando a maneira como você está lendo o texto, então reduza os capítulos, mas leia com qualidade. E você vai perceber que quanto mais você estiver lendo, mais fácil a leitura pode se tornar. E aí você vai de fato crescer. E aí você vai poder ler mais e mais da palavra de Deus. Estude a Bíblia também com comentários e devocionais. Comentários que de fato são bíblicos e devocionais também. Se você gosta dessa ideia de comentários bíblicos ou de devocionais, deixe nos comentários se você tem interesse e futuramente eu poderia fazer um vídeo voltado para isso. Além disso, memorize versículos-chave. Nos dias de hoje, nós temos perdido muito da ideia de memorizar versículos. Devemos ter em mente versículos-chaves que podem nos tirar de certas situações. Tenha isso em mente e você vai perceber como você vai crescer diante do Senhor. Além disso, fortaleça a comunhão com outros cristãos. Hebreus 10, 25 nos diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aqui nós percebemos que devemos participar ativamente da igreja local. Não podemos achar que a igreja é opcional. Também precisamos nos envolver com pequenos grupos, discipulados. Precisamos estar em contato com outros irmãos que também passam por lutas, que podem orar por nós e podemos crescer juntos. Também precisamos servir no ministério conforme os dons dados por Deus. Identifique quais são seus dons e sirva a sua igreja, sirva a seus irmãos, sirva a Deus. Se você tem interesse em um vídeo voltado para dons espirituais, também deixe nos comentários que futuramente nós podemos fazer algo sobre. Um quarto passo que você deve dar para ter uma transformação espiritual durante um ano é viver no poder do Espírito. Perceba o que é dito em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso quer dizer que nós devemos buscar intimidade com o Espírito Santo. Devemos aprender a ouvir e obedecer à direção de Deus. Devemos deixar hábitos antigos, pecaminosos, e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Andar no Espírito é isso. É estarmos próximos do Senhor. E por estarmos próximos de Deus, nós não vamos satisfazer facilmente os desejos de nossa carne. Esses 4 passos, então: desenvolver uma rotina de oração, aprofundar-se na palavra de Deus, fortalecer a comunhão com outros irmãos, e viver no poder do Espírito Santo, com certeza te darão uma transformação espiritual. Você tem se sentido fraco? Saiba que você pode transformar isso. Qual desses passos você precisa começar hoje? Qual deles é mais urgente em sua vida? A oração, a leitura da palavra, a comunhão com outros cristãos, o poder do Espírito Santo em sua vida? Comente abaixo. Busque a disciplina, busque por Deus de forma sincera. Entenda que por mais que nós não tenhamos vontade de fazer certas coisas em certos dias, precisamos clamar ao nosso Deus. Nós temos o Espírito Santo e Ele nos transforma. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, deixe seu comentário para nos incentivar a continuarmos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que o Senhor te abençoe grandemente.